nono ano, para hoje, vocês irão fazer essas questõezinhas, né, no final do capítulo, de marcar, tá? Porque, assim, de fato, a gente já terminou essa unidade, porque essa unidade ela foi voltada toda para função. Não, na verdade não, tá faltando uma partezinha que são as relações entre grandezas. Tá faltando um capítulozinho ainda, mas eu não vou entrar em capítulo novo não, eu quero que vocês entendam melhor nessa parte de função. Então, vocês irão fazer a 232. Quais são as questões? 4, 5, 6, que tá faltando aí dessa página, né? Porque eu corrigi agora há pouco as questões 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Na questão 4, ele tá assim. O lado de um quadrado é representado pela letra L. Gente, todo probleminha que envolve geometria, desenha, para você entender o que está sendo feito. Então, o lado de um quadrado é representado pela letra L. Ó, L, L, L e L. Beleza. E o perímetro pela letra P. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, o perímetro é representado pela letra P. Qual é a relação matemática que expressa P em função de L? Porque, gente, função é isso. O que a gente está estudando de função, né? Tanto a função do primeiro grau quanto do segundo grau, é quando uma coisa depende da outra. No caso aqui, o perímetro, vocês concordam que o perímetro de uma figura depende do que dela? Do lado dela. Então, por isso que ele fala, escreva qual é a relação matemática que expressa P em função de L. Então, esse P aqui, ele tem que ser igual ao quê? Qual seria a expressãozinha que representa o perímetro desse quadrado? Aí eu vou deixar para vocês pensarem e marcar a opção. Na questão 5, em relação à atividade anterior, é correto afirmar que... Aí tá assim, aumentando-se o valor de L, que é o lado, o valor de P diminui. Vocês acham que se eu aumento o valor de L, os lados do quadrado, o perímetro, que é a soma desses lados, vai diminuir? Meio estranho, né? Na letra B, diminuindo-se o valor de L, o valor de P aumenta. Como isso, né, gente? Eu vou diminuir essas medidas, aí o perímetro vai aumentar. Vou deixar também para vocês pensarem. Na letra C, duplicando-se o valor de L, duplicando-se assim, você dobrando, vamos supor, se o L vale 3, ele vai valer 6 agora. O valor reduz-se pela metade o valor de P. O que ele quis dizer? É a mesma coisa que ele quis dizer, por exemplo, na A, só que aqui é dobrando. Mas dobrar dá ideia de aumentar. Então, ele quis dizer que se eu aumento, né, o dobro dos lados, o perímetro vai diminuir, vai reduzir pela metade. O que você acha? E na letra D, triplicando-se o valor, ou seja, eu pegando o valor, né, desse quadrado, os lados dele, e multiplicando por 3, o valor triplicando o valor de L também vai triplicar o valor de P. Então, eu vou deixar para vocês pensarem, gente, é questão de raciocinar. Será que no perímetro, né, que é a soma de todos os lados, se eu aumento esses lados, o perímetro vai diminuir? Ou será que se eu aumentar esses lados, o perímetro, consequentemente, também vai aumentar? Então, eu vou deixar para vocês pensarem. Na questão, essa é a questão 5, né? Na questão 6, ele fala assim, o gráfico a seguir é de uma função que relaciona duas grandezas, x e y. Tem um gráfico, esse gráfico eu já consigo afirmar que é do primeiro grau, porque é uma reta, né? Aí ele fala assim, analisando o gráfico dessa função, é correto afirmar que... Aí tem lá as opções, gente, ó, f de 0 é igual a 0, f de 1 é igual a 2, f de 2 é igual a 0 e f de 2 é igual a 1. Lembrando, gente, o que vocês irão fazer para poder descobrir? Lembrando que esses valores são os valores de x. Como é um gráfico, você vai fazer assim, por exemplo, f de 0. Para x igual a 0, será que o y é 0? Né? Porque quando o x é 0, gente, lá no plano cartesiano, quando o x é 0, o ponto, tá, tem que ficar em cima da reta y, tem que ficar aqui em cima da reta y em qualquer lugar, ou aqui na origem. Aí você vai olhar, quando ele afirma que f de 0 é igual a 0, essa reta aí, gente, ela tinha que estar passando aqui pela origem, porque aí de fato estaria passando pelo ponto 0 e 0. Será que ela está passando?
Não está. Então, a letra A você já descarta. Aí, na letra B, f de 1 igual a 2. Você vai olhar lá no gráfico, o 1 no x, será que ele está ligado com o 2 no y? Se tiver, isso aqui já é verdadeiro, mas se não tiver, você tem que pular para a letra C. E se não for a letra C, vai analisar a letra D, certo? Depois vocês irão fazer na 223 as questões 9, 10, 11, 12, 13. Na questão 9, ele me deu uma função do primeiro grau, f de x. Ó, f de x igual 9x menos 15. Aí ele quer que você calcule o f de 40, tá? Menos f de 30 sobre 40 menos 30. O que vocês vão fazer, gente? Primeiro você tem que saber quanto que dá esse f de 40 e quanto que dá esse f de 30. Como que eu faço? Para x igual a 40, vai ver quanto que vai dar. E para x igual a 30, vai ver quanto vai dar. Você vai achar dois valores, diminui, depois diminui essa parte de baixo. Isso aqui é como se fosse uma divisão. Se der para dividir, você divide. Se não, você simplifica a fração e vai ver qual a opção correta aí. Na questão 10, é uma questão de vocês lerem. Ela é parecida com a questão 2 que vocês fizeram na 232. É uma questão de interpretação. Você vai interpretar qual é a função, né, que condiz com o que ele está falando lá no probleminha. Aí eu vou deixar para vocês lerem. Na questão 11, é uma questão igual a 9. Ele me deu a função, só que agora é função do segundo grau, porque aqui o x é ao quadrado, mas não tem problema. Aí ele quer que você determine o valor de f de 1 mais f de 2 mais f de 3. Para você fazer esse cálculo, primeiro você tem que saber quanto que é f de 1, substitui no x, o 1 no x, substitui 2 no x e substitui o 3 no x. Você vai achar três valores, vai somar e vai ver quanto vai dar. Na questão 12, é uma questão que fala assim, o gráfico de uma função quadrática intersecta, o que é intersecta? É que toca o eixo das abscissas. O que é o eixo das abscissas, gente? É o x, tá? O x é o eixo das abscissas e o y é o eixo das ordenadas. Então, o gráfico de uma função quadrática que intersecta o eixo das abscissas nos pontos menos 2 e 0 e 8, 0, sobre essa função é correto afirmar que... Então, olha só. Se essa função, tá? Vamos localizar esses dois pontos que ele me deu. O ponto A é menos 2 e 0, então vai ficar aqui no menos 2, né, no x, e 8 e 0, então vai ficar aqui. Se você observar que eu consegui achar dois pontos que cortam o eixo x, certo? Esses dois pontos que cortam o eixo x, isso só pode acontecer quando é uma função do segundo grau. Porque a função do primeiro grau, a gente só consegue achar um ponto que corta o eixo x, porque é uma reta. Agora, quando é do segundo grau, com certeza vai ter dois pontos que cortam o eixo x. Então, essa questão 12, vocês já sabem, né? Aí tem lá, na letra A, o gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima. Ele falou que é uma parábola, beleza, e é realmente, porque eu já falei para vocês que é do segundo grau, só por conta de ter dois pontos que cortam o eixo x. Isso só acontece numa função do segundo grau. É realmente uma parábola, só que eu não tenho como afirmar se essa concavidade é voltada para cima. Eu não posso afirmar que a parábola aqui dessa função cujos zeros é menos 2 e 0 e 8 e 0 é voltada para cima. Não tem como, eu não tenho dados suficientes para poder afirmar isso. Então, a letra A eu vou ter que descartar. Aí, assim, vocês vão lendo e vai ver qual opção que vocês irão marcar. E a questão 13 é uma questão que me deu o gráfico, né, que é uma parábola. Aí, em relação a essa parábola, vocês irão analisando, tá? E vai marcar de acordo com o que você tá vendo. É só lembrar assim, intersecta significa que tá cortando o eixo das abscissas, tá? Igual lá, a primeira afirmação tá assim, o gráfico não intersecta, ou seja, o gráfico não corta o eixo das abscissas. Então, por exemplo, aqui, ó,
esse gráfico corta o eixo das abscissas, porque ele está passando aqui na reta X. Aí você vai olhar, se realmente o gráfico lá da questão 13 não estiver tocando no eixo X, é a opção A. Mas se ele estiver tocando no eixo X, você não pode jamais marcar a letra A. Aí você vai analisando, tá? E irá fazer também as questões 15 e 16 da 234. Na 15, ele fala assim, as medidas dos lados do retângulo são representadas em função de x. Ele me deu um retângulo, tá? Onde a base vale 2x e a altura x menos 5. Aí o que ele falou? Que as medidas dos lados do retângulo são representadas em função de x. Beleza. Assinale a alternativa que indica corretamente a função f, tá? Que relaciona a área do retângulo em função de x. Então, a área do retângulo aí, é claro que depende de x, porque a área de um retângulo, eu dependo dos lados. Porque a área de um retângulo é base vezes altura. Então, a área dele aqui depende da medida de quem? De x, por isso que eu posso colocar f de x. Agora, eu vou deixar para vocês pensarem o que vai ser aqui na frente, tá? Lembrando que a área de um retângulo é base vezes altura. E na questão de 16, ele fala assim, ainda em relação à atividade anterior, qual será a área do retângulo se x assumir o valor 6? Ou seja, você encontrando a fórmula, né, na questão 15... Aí a 16, você vai pegar a fórmula que você marcou e vai substituir o x por 6, que aí você vai encontrar o y, né, que é a área que está em função de x, tá bom? Então, por exemplo, lá na 15 eu marquei a letra B. A letra B lá é f de x igual a 2x ao quadrado mais 10x. Beleza, marquei essa. Na 16, você vai pegar essa que você marcou na 15 e vai substituir por 6. 2 vezes 6 ao quadrado mais 10 vezes 6. E vai resolver e ver quanto que vai dar, tá bom? Então, vamos fazendo aí, qualquer dúvida é só perguntar. Beijos!